Denuncia presidente da OAB por agressão à esposa e requer depoimento do filho do casal. Com a digitalização de salas de aula, a pandemia acentua a exclusão escolar. Temos aqui o Você Viu, temos as mais lidas, tem também o meu artigo dessa semana, De Volta à Estrada, está aqui embaixinho aqui, ó. Está aqui bem do ladinho aqui, pode clicar nele ali. E é o seguinte, mostra o artigo aí, mostra o artigo pra gente aí. Coloca o artigo lá no ar ali, ó. Esse artigo é o seguinte, eu falando sobre a vida na estrada para quem anda de moto, viu? Não sei se você já teve essa oportunidade de viajar de moto, mas se você ainda não viajou de moto, é uma boa oportunidade você ler esse artigo, que tem ali algumas nuances do que é viajar de moto. Eu que sou motociclista, estou aí há 33 anos já de motociclismo, completei esse ano 33 anos de motocicleta na estrada. É mole? É muito tempo, né? Mas foi um tempo prazeroso, onde eu aprendi muito e aprendi principalmente a ser minimalista, a tornar as coisas mais simples, né? Tornar a vida mais simples. Agora, Geisiane Lemes, vamos falar dos números do coronavírus. Parece que essa semana nós chegamos no pico, né? Porque de 300 e poucos casos dia, partimos para 1.000, 1.100, agora 936, quer dizer, estamos vivendo, será o pico da pandemia? Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha o nosso programa. Então, será que é o pico que nós estamos vivendo, Luiz? Nós mostramos aí nesses últimos 3 dias como que aumentou muitos casos, principalmente nas 24 horas. Há 3 dias atrás foram registrados 1.100 casos em um dia só, né? E esse número está aumentando, está nessa mesma proporção, cerca de 1.000 casos por dia. Ontem, no último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, de novo, foram 968 novas confirmações, ou seja, está sendo aí praticamente 1.000 confirmações por dia. E no estado todo, somando todos esses números, essas pessoas que estão sendo confirmadas, que estão confirmando aí com a contaminação da Covid-19, Mato Grosso agora tem 18.356 casos confirmados e são 706 mortes por conta da doença. Aí nós temos no painel aí divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, são 6.985 pessoas recuperadas. Porém, esse número ainda continua sendo alto. Teve um aumento muito grande nas últimas semanas aqui no nosso estado e o problema agora chegou até as UTIs aqui do nosso estado, que está praticamente com 100% de ocupação, Luiz. 94,2% de taxa de ocupação. Isso. É muito. Portanto, você que está saindo de casa, que não está respeitando a quarentena, que não está nem aí para nada, preste atenção. Não vai ter vaga de UTI daqui a pouquinho, mas é daqui a pouquinho mesmo. Eu não dou mais uma semana para a gente chegar em 100%. Como novos leitos não estão sendo construídos, novos leitos não serão entregues nos próximos 7 dias, você que está brincando com a doença, que está brincando com a vida, pode contrair o coronavírus e ficar sem UTI, caso você venha a apresentar a forma mais grave da doença. O problema é que as pessoas estão esperando, não vai acontecer comigo. Isso aí está parecendo a época da AIDS, né? Falar, use camisinha. Não, mas comigo não acontece, a AIDS dizimou. Aí milhares e milhares de famílias perderam seus entes queridos com essa questão. E agora, com o coronavírus, não está sendo muito diferente, não. A falta de cuidado da população é muito grande. E aí entra, Geisiane, esse decreto de ontem, onde tenta-se barrar esses números, né? Onde tenta-se minimizar esses números aqui, para que as vagas de UTI, pelo menos, tenhamos vagas suficientes para atender as pessoas. E aí nós não vamos mais poder andar de carro, não vai poder ir no supermercado. Como é que ficou a situação, Geisiane? Então, aqui em Cuiabá, por exemplo, está com 4.342 casos confirmados. Então, devido a esse número alto, a Prefeitura anunciou ontem... 4.000? 4.342 casos confirmados da Covid-19. Então, assim, Cuiabá está com um número muito alto. São 206 óbitos
que foram registrados. Então, por conta desse número que está alto, nós tivemos o início do toque de recolher, que era a partir das 10h30 da noite. Então, a partir desta sexta-feira, o toque de recolher vai ser a partir das 20 horas. Então, essa é uma das medidas para tentar aí ver se diminui esse número de casos aí que está crescendo cada dia mais. E a polêmica que foi gerada aí depois do anúncio do prefeito Emanuel Pinheiro ontem à tarde sobre a questão do rodízio de veículos, rodízio de atendimento nos bancos, lotéricas e alguns estabelecimentos comerciais através do último número do CPF, né? Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa porque tem notícias já circulando de que o prefeito voltou atrás e suspendeu esse decreto. Conforme a assessoria de imprensa, esse decreto que está previsto para começar no dia 6 de julho, ele ainda está de pé. Que é segunda-feira. Que é segunda-feira, né? Lembrando que hoje é sexta, tem esse final de semana aí para ver o que o prefeito vai mudar ou não, né? Mas até agora, na hora de começar o jornal, ele não tinha decidido nada. O que ficou decidido é que o toque de recolher começa a valer hoje, no horário das 20 horas, porque antes estava começando a partir das 22h30 e vai até às 5 horas da manhã, podendo funcionar apenas os serviços essenciais, deliveries, como estava já no decreto. Eu fico pensando, Gisiane, assim, a pessoa tem um carro com a placa final 2 e o CPF termina com a placa com o número final 3, Sim. Que é um ímpar. Ele nunca vai poder ir no mercado com o carro. Então, esse daí é um dos questionamentos que as pessoas assim começaram a polemizar ontem, né? Por exemplo, se fosse só o rodízio ou só o CPF, tudo bem, mas essas duas situações vai ficar meio confuso, né, Luiz? E uma coisa que a prefeitura também ainda não faz é com relação à divulgação, porque tem muita gente que tem dúvida, são tantos decretos, são tantas medidas, que as pessoas estão agora utilizando a televisão como uma forma de se informar. Nós recebemos vários questionamentos, várias dúvidas e a gente se percebe o quê? Que a prefeitura também tem que pensar nesse trabalho de divulgação para a população, porque muita gente está com dúvida do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Nós recebemos aqui dúvidas até se igreja poderia funcionar. Nós recebemos dúvida perguntando se culto poderia ser realizado. Então você vê que são dúvidas que está aí abrangendo toda a população. Então a prefeitura também precisa pensar nesse lado de divulgação dessas decisões que estão sendo tomadas, porque a população está sendo informada principalmente, Luiz, só pela imprensa. O prefeito vai passar essas informações para a gente. Ainda hoje ele se reúne com o secretariado, como é que vai funcionar? Então, a assessoria de imprensa não divulgou se vai ser hoje, se vai ser amanhã. A única coisa que a assessoria de imprensa disse é que ele está aberto ao diálogo com a população, mas não deixou claro nem que sim, nem que não. E, por enquanto, o que está valendo é a medida que ele anunciou ontem sobre a questão do rodízio de veículos e o rodízio aí do atendimento nos comércios, né? E uma informação também, Luiz, que vem do governo do estado, é que o governador Mauro Mendes, ele sancionou a lei que proíbe a interrupção e o corte de serviços de telefonia, tanto móvel quanto fixo, por conta de inadimplência. E essa lei já vai começar a valer aqui no nosso estado, então enquanto durar a pandemia, o serviço de telefonia não vai poder interromper nem até reduzir a qualidade da internet, por exemplo. Mas isso já foi conversado com as empresas de telefonia? Sim, a princípio, conforme a lei, já foi conversado com as empresas de telefonia, e se as empresas não cumprirem, terão que pagar uma multa. Aí está já o PROCON disponível em casos de acontecer essa situação. Porque o governo, está todo mundo meio perdido nessa pandemia, né? É isso, Luiz. Essa é a verdade. Está todo mundo muito perdido, são muitas informações. E está todo mundo aí querendo buscar qual é a melhor resposta. Eu lembro que quando teve aquela determinação de que o funcionalismo poderia parcelar seus débitos, os empréstimos e tudo mais, junto às instituições financeiras, foi aprovada a lei, você lembra disso? Aprovaram a lei, mas não conversaram com as instituições. E aí acabou que isso não aconteceu, né? Sim, não aconteceu. Então, inclusive, nós estamos até acompanhando todas essas decisões que estão sendo tomadas, né, Luiz? Porque
realmente nós estamos vivendo uma fase assim, de muitas novidades e muitas informações ao mesmo tempo. Regiane, eu estou com um amigo muito querido, uma pessoa que eu prezo muito, se cuidando ao extremo, não sai de casa, ele e a mãe não saem de jeito nenhum. E aí foram fazer um parente, um parente deles contraiu a doença, e aí por via das dúvidas foram fazer um exame. E o exame da mãe dele, dona Raquel, acabou dando positivo, sendo que ela não saiu de casa em momento algum. Há um questionamento já em relação a esse teste rápido? É isso que está acontecendo hoje? O mundo está questionando a eficiência desses testes? Isso mesmo, Luiz. Então, assim, nós temos até um VT para mostrar aí que explica o porquê que está sendo questionado a eficácia desses testes. Nós vamos mostrar no VT agora. Após meses de home office, os funcionários desta empresa em São Paulo foram até o estacionamento da companhia fazer o teste rápido para saber se tiveram ou não a Covid-19. A startup de compra e venda de imóveis já testou 70% dos colaboradores para a retomada do trabalho presencial. Nesse primeiro momento, voltam só 40 funcionários por dia, respeitando um limite de 25 pessoas ao mesmo tempo dentro do escritório. Um estudo canadense divulgado nesta semana não recomenda a realização dos testes rápidos, porque eles não são precisos. Os cientistas avaliaram 40 trabalhos realizados em vários países. Em um dos testes rápidos avaliados, num grupo de 1.000 pessoas testadas, 31 que nunca tiveram contato com o vírus receberam um diagnóstico incorreto de que estavam imunes, enquanto 34 que já tiveram a doença apresentaram resultado negativo. Em geral, nós usamos... Para este infectologista, o exame não deve ser indicado para dar o chamado passaporte de imunidade, como fez no mês passado a dona desta festa de aniversário em Brasília, que contratou enfermeiras para testar os convidados. Só entra com teste negativo de Covid. Cadê o meu, gente? Negativo. Isso é uma situação de risco, porque aquele exame pode estar negativo, mas a pessoa pode estar com vírus e pode estar transmitindo por causa de falha do exame. A Organização Mundial da Saúde não recomenda o teste rápido sozinho para o diagnóstico da Covid-19. Ele deve ser um exame complementar, que associado a outras informações, como sintomas, confirme ou não a doença. O PCR quantitativo, que identifica a carga viral, ainda é o exame de alta precisão para diagnosticar o novo coronavírus. Os poucos usos que nós temos para os testes rápidos seriam basicamente na ajuda de inquéritos epidemiológicos, populacionais, visando políticas de saúde, visando prevenção. Em geral, preferimos outros testes aos testes rápidos. Olha, é para acabar com os piqui do Goiás, desse jeito aí, né? Nem os testes nós temos garantia. Pode dar positivo e ser negativo, e pode ser negativo e dar positivo. O PCR, é PCR, né, Geisiane? É o sorológico, que é o que testa com mais eficiência o positivo do Covid-19. Aquele do nariz lá, que pega o... eu não lembro direito o nome da sigla. PCR. Isso, que faz pelo nariz. Esse que é o mais indicado, né? Esse é o mais indicado, Luiz. Meu amigo fez esse exame, Nádia fez esse exame, Dona Raquel fez esse exame também, e agora estão aguardando o resultado em quarentena, e o resultado demora, não sai na hora, demora de 7 a 10 dias. Então, você vê que a situação é bem complicada, está todo mundo muito perdido em relação ao coronavírus. Agora, tem um vídeo que chegou agora pelo WhatsApp. A Selma, quero mandar um abraço para a Selma, lá do Recife, que está nos acompanhando pela internet, pelo Facebook. Muito obrigado, Selma, pela sua audiência. Um carinho para você, minha querida. Muito obrigado, viu? Obrigado pela audiência mesmo. E chegou um vídeo agora pelo WhatsApp para a gente. Nós vamos soltar, parece-me que é de um hospital de Cuiabá. É de um hospital aqui de Cuiabá, só não temos a confirmação de qual hospital que é. Mas olha a situação dos hospitais nesse momento, e você brincando de sair de casa, brincando de andar de carro sem a necessidade, brincando de andar para cima e para baixo. Solta pra gente aí, solta o vídeo aí. Gente, vocês não têm noção.
Só Se cuidar. Gente, vocês não têm noção de como isso aqui tá o caos. É sério. Vocês têm que tomar cuidado, se cuidar. O hospital está lotado. Não tem atendimento para todo mundo passando mal. Muita gente chegando aqui precisando de ajuda. Casos gravíssimos. E aí começam o nervosismo, começa uma série de situações e o ambiente fica realmente... Tava sem áudio mesmo ou só a gente que ficou sem retorno aqui? Hã? Tava com áudio? Tava com áudio, eu não ouvi nada aqui. Gente, nós pedimos aqui... Geisiane, mais alguma informação importante? Não, Luiz, por enquanto é essa. Nós vamos continuar agora acompanhando aí essa decisão do prefeito, se ele vai recuar ou não sobre essa questão do rodízio de veículos, né? Bom, nós pedimos uma nota para os Correios, por conta de muita gente estar reclamando e mandando mensagens para a gente aqui, reclamando da demora no atendimento de algumas correspondências, das correspondências, né? E o Correio mandou para a gente aqui o seguinte, que considerando os serviços prestados em Cuiabá e outras capitais que enfrentam o agravamento da pandemia, não há distinção dos serviços efetuados ou não. O que consta é um quadro de desaceleração geral de atividades, demandando das autoridades medidas mais austeras para conter a disseminação da doença. Mesmo diante de tal cenário, algumas agências estão atendendo, grande parte das agências do Estado estão atendendo no horário das 9 às 17 e os Correios estão promovendo adequações nas operações para garantir o funcionamento e o acesso aos serviços postais. Portanto, houve uma redução no número de atendimentos, mas não tem previsão de melhora enquanto a pandemia não passar. Enquanto nós estivermos na pandemia, é essa informação aí, ó. Diz que qualquer reclamação, quando reportada à empresa, está sendo averiguada e solucionada. E tem um telefone aqui. Tem um telefone aqui que eu vou deixar para você aqui, ó. Qualquer reclamação, diz que o Correio segue à disposição no 3003-0100 e no 0800 725 7282. Nas demais localidades, esse é o 0800 725 7282, ou nas regiões metropolitanas de Cuiabá, por exemplo, capital, 3003-0100. Portanto, se você tem alguma reclamação, mande lá para os Correios nesses dois telefones. Mas, segundo eles, em decorrência da pandemia, houve uma diminuição no horário de atendimento, das 9 às 17. Então, agora é paciência. Agora é paciência de todos nós, porque sem paciência, com paciência, já está ficando difícil. Imagina sem paciência como que vai ficar a situação, né? Então, tem que ter um pouquinho de paciência, parcimônia, para a gente esperar aí isso tudo passar e aí a gente retomar o novo normal, né? O novo normal, porque o normal não vai ser mais nunca. Nós não temos o velho normal já foi, agora é o novo normal. O novo normal vai ser, como vai ser, ainda está se construindo isso. Antes de chamar o intervalo, nós vamos mostrar algumas pessoas que perderam a vida esta semana, aqui por conta do coronavírus. Nossa solidariedade a todas as famílias, nossos sentimentos, nossos pêsames a todas as famílias que perderam um ente querido essa semana, nas demais semanas, enfim, até aqui. Todas as pessoas que perderam alguém. Nossos sentimentos profundos sentimentos a todos vocês. E essa semana nós reunimos aí dos sites de notícias. Quero parabenizar a equipe aí, o Joab e todo o pessoal que trabalhou nesse vídeo, para a gente mostrar um pouquinho dessas pessoas que infelizmente nos deixaram vítimas do coronavírus. Roda para mim.
todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura. Ó, a Dani tá lá dentro, tá? Ela tá arrumando tudo pra vocês. Eu ainda nem vi os vestidos. E essa faixa na cintura? Cada uma de uma cor. Vocês estão querendo me trollar, né, gente? Então, dona Norma, a gente não devia ter improvisado nos vestidos, sabe? Agora a gente vai ter que refazer tudo. Como assim? Não vai dar, não. Estamos de volta, 99615-4094 é o nosso WhatsApp, caso você queira fazer alguma pergunta, porque daqui a pouquinho eu vou entrevistar a Marcela Marques, que é psicóloga, vai falar sobre desemprego, mas antes da entrevista, está aí o nosso WhatsApp no ar aí para você, 99615-4094. Mas antes da entrevista, nós vamos trazer um VT sobre o desemprego. A taxa de desemprego no Brasil chegou a quase 13%, e isso representa um número terrível aqui, ó. 7.800.000 postos de trabalho perdidos em 3 meses. 7 milhões, é isso mesmo que você ouviu. 7.800.000 postos de trabalho perdidos em 3 meses, em 90 dias. Portanto, os números são terríveis. Vamos ao VT e na volta tem entrevista falando sobre esse tema. Alexander perdeu o emprego em abril, em plena pandemia do coronavírus. O sentimento de estar desempregado nesse momento é ruim, porque nunca aconteceu isso na minha vida. Sempre trabalhei, sempre busquei, batalhei. Alexander fazia parte do contingente de 12.700.000 desempregados no Brasil, 368.000 entre março e maio. A taxa de desemprego atingiu 12,9% no período, acima do trimestre anterior e do mesmo período de 2019. Pela primeira vez, menos da metade das pessoas com idade para trabalhar está ocupada. A queda foi recorde, a mais baixa desde 2012, com 7.800.000 postos de trabalho a menos em 3 meses. A maioria de informais. Isso reflete uma desesperança, né, com relação ao futuro. Essas pessoas não estão em casa porque elas estão de férias ou porque elas estão estudando para melhorar. Elas estão em casa porque elas não encontram vaga no mercado de trabalho ou se encontram nem em condições de procurar emprego. O número de pessoas com carteira assinada também caiu, assim como os sem carteira assinada e os que trabalham por conta própria. A população desalentada, pessoas que desistiram de procurar emprego, também bateu recorde com 5.400.000. Quanto mais tempo um trabalhador fica fora do mercado de trabalho, mais difícil é para ele retomar esse emprego. É para essas pessoas que a gente precisa criar políticas públicas não só de complemento de renda agora, mas de requalificação para ajudar nesse processo. A Mariana perdeu o emprego na crise, mas não desanima. Sempre se aprimorando, buscando sonhos que eu acredito que chegaremos, né, a um mercado de trabalho com mais oportunidades, sim. Marcela Marques, que situação, hein? Você como psicóloga aí, como é que você... Vamos começar por essa parte? Como que a psicologia consegue ajudar essas pessoas nesse momento? Tá todo mundo meio deprê, né? Então, eu acho que a ideia é justamente essa. A gente tem que conseguir buscar energia. Eu gostei muito da posição aí da Marina, né? Que trazer esse momento para se formalizar, para trazer conhecimento, para aprender mais. E talvez agora está com uma diminuição da oferta, mas em breve a gente espera que isso retorne ao normal, né? E aí o profissional tem que estar preparado, tem que estar qualificado nesse momento. Agora, como concorrer? São 7.800.000 trabalhadores que só em 3 meses perderam o emprego, né? Como recolocar essas pessoas? Eu acho que a pessoa deve olhar esse universo de desempregados
e se desesperar, né? Como se recolocar nesse momento de caos aí? Olha, a primeira coisa que a gente diz é não se desespere. O desespero, ele faz a gente conseguir não pensar direito, não encontrar os caminhos que a gente precisa para ter recolocação profissional aí que a gente busca. O que a gente sugere nesse momento é que realmente a situação não está apropriada, tem muitas pessoas perdendo emprego, mas a gente vê também um movimento muito positivo de alguns segmentos, né, da área da saúde, da área de transporte, parte de agro também, que está mais movimentado, abrindo vagas, tendo oportunidades. Eu acredito até que as vagas não acabaram, não estão sem. A gente vê esse movimento com muita frequência, mas elas são muito específicas e a gente está exigindo conhecimento. Como qualquer processo seletivo, quando a demanda da oferta é maior, né, a gente tem muito mais candidatos disponíveis no mercado, os crivos aumentam, os crivos de seleção fica mais difícil, passar no processo fica mais intenso, e aí que vai o preparo que a gente está falando. Aproveita este momento para se preparar. Olha, a Brenda Pereira, inclusive, está acompanhando o nosso programa aqui pelo Facebook, e ela mandou uma mensagem aqui, ó. Com tantas pessoas desempregadas, como posso me sobressair dos outros candidatos? Legal, Brenda. Eu acho que tem várias maneiras de você conseguir sobressair, de você conseguir se destacar. Entre elas são as competências-chave que a gente fala que a pessoa tem que apresentar, né? Quando a gente fala em conhecimento em entrevista, a gente avalia a parte técnica e a parte comportamental. Técnica é o conhecimento específico que você vai ter, tá? E o comportamental é isso, você ser proativo, você ser dinâmica, você está em busca de ser esse profissional multi que a maioria das empresas está precisando hoje. Hoje não dá, talvez, para ter, né, uns enxugamentos de emprego, a diminuição, a empresa também teve uma enxugada, e aí a gente precisa daquele profissional, que hora vai fazer um pouco de venda, hora vai ajudar ali no cadastro, vamos supor, no caixa. Então, é conseguir fazer com que isso tudo seja mostrado como tua competência, como tua habilidade, como a sua possibilidade. Do mesmo jeito que tem as pessoas que estão procurando e não encontram, né, o indicador aí mostrou para a gente, inclusive, do aumento das pessoas que desistiram de procurar. Então, querendo ou não, essas pessoas não estão aí nesse rol das que estão pleiteando vaga, que estão se aplicando em processo, que estão buscando. Então, tem mercado, tem oportunidade. Eu acho que a gente tem dois olhares para essa situação. Um é a gente ser refém dela, né, entender que eu não posso fazer nada, e outra é a gente ser protagonista da nossa história, fazer com que a nossa história seja diferente. Ou seja, eu posso, se eu não conseguir um emprego, eu posso me dedicar aos estudos, eu posso me dedicar a habilidades, eu posso desenvolver competências, eu posso aprimorar minhas leituras, e aí, conforme surgir a minha oportunidade, com certeza eu vou estar mais preparada do que muitos candidatos. Vou mandar um abraço também para Nina Porto, para Selma Cunha Braga, todos acompanhando o nosso programa aqui pelo Face. Mas olha só, existe uma situação que eu acho meio irreal, assim, porque a pessoa fala assim, não, mas agora tem bastante vaga no mercado de marketing digital. Marketing digital exige um conhecimento profundo, estudos intensivos e a longo prazo, não é da noite para o dia que você consegue ter. E aí o cara que estava trabalhando numa outra atividade não vai conseguir se colocar nessas vagas, né? Não, por exemplo, o marketing digital é uma vaga muito específica se a gente vai na essência dela, ou seja, você trabalhar dentro de uma agência de marketing, ou trabalhar como tráfego, ou como qualquer outra função dentro dessa agência. Mas a gente também entende que o mídia digital aumentou e você pode fazer o teu negócio, que antes não era digital, transformar ele um pouco mais digital, e aí talvez você não vai fazer um estudo mais aprimorado, mas você vai entender as ferramentas básicas e conseguir com que o teu negócio, às vezes, melhore. Eu falo muito isso, né? Às vezes você, enquanto colaborador, ser parceiro da empresa, empreender junto. O que você pode fazer para vender mais nesse momento? As pessoas não estão parando necessariamente de comprar, as pessoas só não estão podendo transitar. O que a gente pode evitar isso? O que a gente pode, né, facilitar esse processo, né? Partir muito, assim, quem está empregado, olhar muito para o que eu posso fazer ali nesse momento para empreender com o meu negócio, com a minha empresa, ou em parceria ali com esse negócio que eu trabalho, né? Bom, nós estamos nos reinventando. Essa entrevista que eu estou fazendo com você hoje, há algum tempo atrás, seria impossível, né? Mas aí, hoje, a gente está se reinventando e tal.
achando maneiras de continuar fazendo o trabalho que a gente fazia com excelência, porém de uma nova maneira. É o novo, né? Se reinventar é o grande desafio desse momento que vivemos? Eu acredito que sim, viu? Porque, do mesmo jeito que você falou, antigamente, talvez, uma situação dessa, Marcela, tem que vir aqui, você precisa estar aqui num determinado horário, e hoje a gente percebeu que é possível se adaptar a muitas coisas. E certamente isso, quando passar essa situação mais crítica, quando passar esse momento mais crítico da pandemia, isso vai abrir muito mais oportunidades. E até quem se preparar para esse mercado, vamos colocar, né? Nós aqui também estamos fazendo entrevistas todas via ferramentas de vídeo, ferramentas de entrevista online, para justamente não parar os processos. É se reinventar, é se adaptar a essa nova realidade. Eu digo que essa parte da digitalização veio para ficar, ela já era uma tendência antes da pandemia, e agora eu acho que ela foi assim, né, empurrada para a gente, meio agora vocês pegam e tem que assumir realmente, não tem saída. Quer dizer, usem a tecnologia com tudo que ela tem a possibilidade de oferecer, né? Marcela, o Juarez Fiel, que é nosso companheiro aqui de estúdio, tem uma pergunta para você. Claro. Doutora Marcela, em que momento que a pessoa que tem alguns sintomas ou corre atrás do emprego ou corre atrás de alguma forma de se manter em condições normais? Então, qual é a dica que a senhora dá? Em que momento, que estado que eu me encontro, eu vou atrás do emprego ou vou atrás do socorro do conhecimento profissional? Olha, eu acho que se você tem alguns sintomas, você não tem que, nesse momento, procurar um emprego, né? A gente está falando aí que, dentro dos casos leves, a gente escuta falar que é em torno de 14 a 20 dias do período que você precisa ficar em isolamento. Nesse período, você pode buscar através de vídeo. Como eu falei, muitas entrevistas estão sendo através de vídeo, isso talvez não te impeça, a não ser que você esteja fisicamente muito mal, né, muito debilitado, mas caso seja um sintoma leve, isso vai ser um problema. Então, obviamente, entre essas escolhas, cuide da sua saúde primeiro, porque depois você pode procurar um emprego. Se você não cuidar da sua saúde agora, além de você passar para os próximos, você ainda corre o risco de não ter, né, por que procurar um emprego no futuro. Então, lógico que para quem está sentindo sintoma, primeiro é a saúde. Inclusive, a gente sempre orienta as pessoas, que às vezes a gente precisa fazer as entrevistas, encaminhar lá, olha, qualquer sintoma que você tiver, você avisa, você não vai ser excluído do processo, porém, a gente vai dar esse tempo que precisa para que você se restabeleça enquanto saúde, né? A saúde, eu acho que tem que colocar em primeiro lugar, a gente tem que colocar isso. Ah, mas eu tenho conta para pagar. Sim, mas depois de 15, 20 dias, você está liberado, às vezes, para o convívio normal. A pessoa não deve esconder, não deve dar uma de macho, fala, vou lá assim mesmo, que senão vou perder a vaga. Se ele tiver qualificação, ele não vai perder essa vaga. Eu não posso falar por todos os analistas, né? Mas eu falo muito pela grande. A gente entende muito a importância que é de cuidar dessa pessoa, de fazer com que essa pessoa mostre o melhor dela para a gente. Com certeza, para ela mostrar o melhor dela, ela tem que estar na sua melhor condição de saúde. Então, não tem como. Eu prefiro muito mais trabalhar com a sinceridade nesse sentido, né, com a honestidade nesse sentido, falar, olha, estou sentindo, estou com passando por algumas situações, e dar aquele time, do que se forçar e aí ter um caos que a gente já está vendo, vocês estavam falando dos números há pouco, né, e aumentar isso de forma irresponsável. Eu tenho um amigo que tem um currículo de aproximadamente 200 páginas. Tudo que ele fez, tudo que ele faz, ele coloca naquele currículo e tal. Ah, fiz luz em tal programa de televisão, ali ele coloca. Fui diretor de tal programa de TV, ele coloca. E recentemente, conversando aqui, inclusive eu acho que um colega seu, aqui falando de recrutamento, ele falou que não, o currículo hoje tem que ter uma página só, porque o tempo que o recrutador fica em cima de cada currículo é de 6 segundos. Eu achei até um tempo muito curto, me deu a sensação daquelas pessoas arrogantes, né, que subiram o Everest, que estão lá assim, eu sou o todo-poderoso, eu vou olhar por 6 segundos. Não quero. Mais 6 segundos, não quero. Não dá nem tempo de olhar, né? Não dá nem tempo de ver o que está acontecendo ali, quem é o candidato. Também os recrutadores estão se reinventando nesse momento de pandemia? E quebrando essa barreira dos 6 segundos aí?
6 segundos é o simbólico que a gente fala, né? Até a parte de vendas fala que tem que vender nos primeiros 5 segundos. É um simbólico que a gente fala o seguinte: o currículo ele tem que ser atrativo ali naquele primeiro momento. Vou dar um exemplo aqui real, né? A gente estava comentando esses dias num treinamento. A gente, às vezes, para uma vaga, a gente recebe 300 currículos. Uma vaga de auxiliar administrativo, uma vaga mais genérica, em torno desse número de currículos por vaga recebida. Então, você imagina se você tem um currículo de 6, 7 páginas, né? Naturalmente, eu não vou ler ele inteiro, eu vou chegar ali nas primeiras informações e vou ver se aquilo está me atendendo ou não. Porque, eu não vou mentir, desses 300 currículos que chegam para uma vaga de auxiliar administrativo, vai ter um engenheiro mecânico que mandou, vai ter currículos, assim, totalmente fora da possibilidade do perfil. Esses são eliminados em 6 segundos, vamos chamar assim. Os que tiverem dentro do perfil, a gente trabalha mais tempo analisando as informações, as experiências profissionais. Por isso que a gente fala que a primeira página, ela é essencial, porque ela é o primeiro passo, é o momento que a gente vai olhar ali a gente tem que encontrar as informações da sua formação, no mínimo, e da sua última experiência, porque esse é o norte de saber, opa, tá no caminho que a gente precisa, ou não, está totalmente distoante daquilo que eu estou buscando, então não tem porquê. Imagina um currículo de 6 páginas, se eu te recebesse todos os 300 dessa forma, né? Transcorrer a leitura do currículo inteiro. Então não há necessidade mesmo, a gente fala de currículo em torno de 1 a 2 páginas no máximo. Quer dizer, ser sucinto é o ideal. Ser objetivo e focado no que você quer. Entendi. Quem está nos assistindo também é a Luciana Correia. Deixa eu ver se tem algum WhatsApp aqui que chegou, ainda não. Muitas pessoas procuram vocês assim, nesse processo de recolocação no mercado. Vocês também trabalham com isso, doutora? Trabalhamos sim, a gente tem uma formação na parte de recolocação profissional. Nossa empresa, a gente tem a parte de processo seletivo, consultoria de RH, mas tem um braço dela, é um projeto que começou nessa crise, a gente viu essa necessidade da falta de conhecimento, da falta de informação, e aí a gente abriu um braço dela, mais direcionado a mostrar para o candidato esse papel que ele precisa, o que ele precisa desenvolver, porque muitas questões realmente é falta de informação, é falta de se atentar a detalhes, né? É coisas simples no currículo que você muda uma sequência de lugar, facilita essa visualização, para que nesses primeiros, vamos colocar 6 segundos, né, como você falou, não é uma questão de arrogância, de tempo mesmo, a gente consiga perceber o foco e o objetivo principal dele, e aí sim, dar seguimento para analisar mais profundamente, ou não, perceber que aquilo está fora daquela vaga, e eu não gosto da palavra descartar, né, descartar fica parecendo que a gente joga fora, não é isso, mas de não seguir nesse processo, né, e lembrando que o processo é um funil mesmo, tem maior números e vai chegar em 1 no final. É verdade. Não está sendo descartado, está sendo descartado. De certa forma. De certa forma, descartado. Querido, eu quero agradecer a tua participação. Sim. Muitas vezes, a gente retornou, não deu certo para uma vaga, para outra. Por isso que eu falo que a palavra não é descartar, porque se o conhecimento está ali, se você conseguiu passar bem, a gente pode aproveitar em outros processos e outras vagas mais dentro do perfil que você tem. Nós estamos com 12 milhões de desempregados no Brasil, é isso? Pelos números que vocês apresentaram agora. No caso, vocês têm algumas vagas aí que vocês estão oferecendo, se você quiser passar para a gente aproveitar esse momento. Olha, eu vou falar do nosso site, lá no grande, com y no final.com.br, a gente tem essas vagas divulgadas, uma delas é o vendedor externo, é para atuar aqui na região de Cuiabá e Várzea Grande, é na parte de produtos pet e agropecuária, tá? Precisa comprovar a experiência. A gente também tem vagas de motorista entregador, são vagas em 2 cidades diferentes, essa vaga é em Sinop, é o mesmo pré-requisito, e outras vagas em Barra do Garça. E sempre o nosso site está atualizando novas vagas, colocando novas oportunidades, sempre está de olho por lá. Isso. O site, oi, desculpa, não ouvi? O site, qual que é o endereço? www.grande, com Y no final, se escreve grande, .com.br. Grande com Y no final.com.br. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado pela sua participação. Ah, tá ali no site, tá ali. Bota a capa, bota lá o cabeçalho lá pra gente ver. Grande. Tá vendo o site aí? É isso aí? Beleza. Aonde que tem as vagas aí? Vamos para baixo agora um pouquinho. Vagas de trabalho lá. Ali, ó, vagas de trabalho. Clica ali. Vamos ver para baixo. Ah, você cadastra o currículo ali. E aonde que ficam as vagas para a pessoa saber que vagas que ela tem para... Clica ali. Ah, vendedor externo, motorista integrador em Sinop, motorista de entregador em Barra do Garças. São essas 3 vagas oferecidas aí. Isso é diariamente, tá? Tanto porque abre vagas, tanto porque fecha vagas, finaliza vagas. Agora, muitos currículos devem chegar até vocês, né? Quantos currículos vocês estão recebendo por semana? Olha, eu vou falar a verdade, eu não tenho essa conta competente, mas a gente recebe por vaga de vaga em torno de 200 currículos ali, né, em média. Uma vaga certificativa aumenta, uma vaga, por exemplo, essa bem específica de motorista não tem tantos currículos, mas vendedor externo dispara, então, em média, 200 por vaga. Então, vamos colocar essas vagas essa semana, a gente já está com mais de 600 currículos só nessas 3 vagas, fora algumas que já foram fechadas ao longo da semana, né, que não está mais disponível no site. Doutora Marcela Marques, muito obrigado pela sua participação aqui no Mais Notícias e nos encontramos em breve, tá bom? Nada, foi um prazer. Foi um prazer. Ela que me enche de esperanças, porque já disse que os 6 segundos é só uma... Esses 6 segundos me incomodou demais. Eu fiquei muito preocupado com os 6 segundos. Não é, Juarez? É muito pouco tempo, né? 6 segundos já foi. É muito pouco tempo, não é? Verdade, muito pouco tempo. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos para o intervalo agora com a previsão do tempo e depois do intervalo nós vamos ver como que está a situação do coronavírus no Rio Grande do Sul e o Juarez chega aí. Temos também o Caio Dias, direto da Assembleia Legislativa, e a participação do Juarez Fiel, que vai falar do Programa de Regularização de Escritura de Moradia. Se esse é um tema que te interessa, não saia daí, nós voltamos em instantes. Até já. Massa de ar seco vai predominar sobre o centro-oeste do país nesta sexta-feira. A previsão é de sol forte e nenhuma chuva em toda a região. Tem risco de geada em áreas do extremo sul de Mato Grosso do Sul. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar pode chegar em níveis entre 21% e 30% no centro-norte de Mato Grosso do Sul, leste e sul de Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal, incluindo todas as capitais. A mínima prevista em Cuiabá é de 15, máxima de 31 graus, mínima de 16 e máxima de 30 graus em Goiânia. Nos próximos dias, nas áreas em branco do mapa, tem pouca ou nenhuma chuva prevista e nas demais áreas os volumes não devem ultrapassar os 10 milímetros acumulados. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. Ele é dono de qualidades incríveis e também de uma legião de fãs. Mas tem um parente que, para ser ainda mais especial, não precisa de nada disso. O irmão do Jorel. Vamos acompanhar isso de perto. De segunda a sexta, 6h45 da tarde. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente.
Estamos de volta, 99615-4094 é o nosso WhatsApp para você mandar seu vídeo, sua foto, sua participação, enfim, um abraço, um queijo, um beijo, tá bom? Participe, 99615-4094. Os deputados estaduais de Mato Grosso aprovaram em sessão extraordinária, em primeira votação, a PEC da Previdência. Quem está lá na Assembleia é o Caio Dias, que traz as informações para a gente. Caio, bom dia, é com você, tudo bem? Bom dia, Luiz, bom dia a todos. Exatamente, foi aprovado na noite de ontem, em primeira votação, a PEC da Previdência Estadual. E o que ela significa? A diminuição do dinheiro gasto ao longo de 75 anos, ou seja, passará de 62 bilhões de reais para apenas 12 bilhões. Homens passarão de 60 para 65 anos para se aposentar e as mulheres sairão de 55 para 62. Professores e agentes da saúde e segurança pública terão regime especial de aposentadoria. Os deputados que votaram contra essa nova PEC foram os deputados Lúcio Cabral, Valdir Barranco, Janaína Riva, Doutor João e Eliseu Nascimento. De volta aí para o estúdio, Luiz. Só votaram contra aqueles que têm uma certa consciência, né? Porque sabem que esse projeto é extremamente prejudicial para o funcionalismo. No Rio Grande do Sul, faltou medicamento e anestesia, tem hospital que fechou os leitos de UTI e, enfim, a situação no Rio Grande do Sul não está nada boa, viu? Eu vou chamar aí o jornalista, que aqui está faltando o nome dele. Raí, tudo bem? Desculpa que a produção não colocou teu nome aqui, mas... Raí Quadros, direto de Canoas, repórter da Ubra TV, afiliado da TV Cultura lá. Raí, fala para mim como é que está a situação aí no Rio Grande do Sul, que não está nada fácil, né? Pois é, Luiz, bom dia a vocês, boa tarde agora a todos que nos assistem. A última vez que eu falei contigo, o Rio Grande do Sul vivia uma situação tranquila até então, e agora o estado vive o seu pior momento até agora. O Rio Grande do Sul, em relação ao coronavírus, já acumula 663 mortes, a gente tem quase 30 mil casos confirmados, e uma situação muito preocupante que está preocupando todo mundo aqui no estado em relação à taxa de ocupação de leitos, que hoje, no Rio Grande do Sul, está em torno de 70% de ocupação dos leitos de UTI. Só que o que acontece, Luiz, uma das principais preocupações é em relação à falta de medicamentos. Porque o que acontece? Quando um paciente é internado na UTI, geralmente um paciente de Covid-19 precisa ser entubado, né, daquela respiração mecânica. E para isso os médicos precisam do medicamento, que é um sedativo, para fazer esse procedimento. Só que esse sedativo está em falta em todo o estado. Aqui em Canoas, de onde eu falo, por exemplo, ontem o prefeito Luiz Carlos Busato decidiu por fechar os leitos que ainda restavam. O município tinha 8 leitos de UTI disponíveis e ontem o prefeito decidiu, então, por não receber mais pacientes aqui. Ou seja, os moradores de Canoas que precisarem de leitos de UTI vão ter que ser direcionados para algum outro município que ainda tenha parte do estoque desse medicamento. O prefeito daqui tentou, em outras cidades da região, por exemplo, buscar esse medicamento, mas essas outras cidades elas tinham só para estoque próprio para atender ali um número limitado de pacientes, porque está faltando também nessas outras cidades. Então, essa situação bem delicada quanto aos leitos, o prefeito ele pediu para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ainda tem um volume desses medicamentos sedativos, a universidade tem um prazo aí de 48 horas para responder, só que a preocupação é que nessas 48 horas, esses 8 leitos que restavam aqui em Canoas acabassem. Então, o prefeito disse que não vai atender ninguém porque corre o risco ali de precisar dessa intubação e não poder ser feita, né? Então é mais seguro transferir, né, encaminhar esse paciente para outra cidade. Agora o governo do estado está falando com o Ministério da Saúde para tentar conseguir esse medicamento, né? O Ministério da Saúde está até tentando importar mais desse medicamento sedativo, que no momento é a grande preocupação, Luiz. E hoje vão ser divulgadas aquelas bandeiras que a gente explicou da outra vez, toda semana elas são atualizadas. O Rio Grande do Sul, né, dividido em um sistema
de bandeiras que representam ali o grau de risco de cada região, elas passam da amarela, laranja, vermelha e preta. Hoje, 5 regiões do Rio Grande do Sul estão na bandeira vermelha. A região metropolitana de Porto Alegre, a região do norte do estado e ali parte da Serra Gaúcha. Essas regiões, elas vão seguir por 2 semanas na bandeira vermelha, mesmo que hoje tenham alguma melhora ali nos indicadores. Isso é uma medida do governo, né, para fazer com que aquele período ali da passagem da doença, né, de 2 semanas, onde a pessoa possa se curar, então não transmitir mais o coronavírus, Luiz. E como é que está o ciclone bomba? Como é que está o estado após esse fenômeno climático aí? Terrível, né? Uma coisa inexplicável aí. Olha, Luiz, 2020 não está fácil, né? A gente tem essa pandemia do coronavírus, a gente teve há pouco os gafanhotos, né? Aquela nuvem de gafanhotos que saiu lá do Paraguai, passou pela Argentina, estava chegando no Rio Grande do Sul, e a gente está vendo agora na tela imagens dessa passagem do ciclone bomba pelo sul do país, atingiu aqui o Rio Grande do Sul, mais de 2.000 pessoas ficaram sem luz, 23 cidades atingidas, 1.300 prédios danificados, os ventos chegaram até 115 quilômetros por hora, muitos estragos. Até agora, 18.000 pessoas seguem sem luz, aqui principalmente no litoral norte do Rio Grande do Sul. O governo está tentando correr atrás, né, até na questão da agricultura ali para proteger a produção leiteira do estado, e muita gente desabrigada também, Luiz. A região ali de São Sebastião do Caí, que é uma região onde sempre que acontece chuva, aquela região ali sofre com enchentes, tiveram muitas pessoas desabrigadas, mais de 60 pessoas tiveram que sair de casa porque o rio Caí, que é o rio que passa ali na região, ele acabou subindo o nível e a água invadiu, é claro, a casa de muita gente teve que sair ali de casa, foi levada para abrigo, agora parece que o rio lá já deu uma diminuída e as pessoas estão voltando. Só que isso acontece, Luiz, bem na época que o inverno está chegando aqui o inverno já chegou aqui no Rio Grande do Sul, chegou com força. Hoje, por exemplo, várias cidades amanheceram aí com temperaturas negativas. Então imagina, né, esse pessoal aí que está tentando recuperar telhado de casa, muitas casas, a força do vento, né, arrancou completamente o telhado, e as pessoas sem moradia, neste momento que o frio está muito forte, muito intenso aqui no estado. Eu imagino a situação terrível. E ainda agora diz que vem o efeito da ressaca aí no mar, enfim, né? Não parou por aí. Esse ciclone, ele atingiu aqui da madrugada no Rio Grande do Sul, foi da madrugada de terça para quarta e de quarta para quinta. Foram 2 dias com ventos muito fortes e atingiu também Santa Catarina, né? Aqui no Rio Grande do Sul, uma pessoa morreu devido a esse ciclone. A Polícia Civil ainda está investigando as circunstâncias dessa morte, mas era um homem que trabalhava numa obra lá em Nova Prata, na região da Serra Gaúcha. Ele trabalhava ali na obra e tinha um barranco, né? Um barranco ali. E como estava chovendo muito, houve esse deslizamento de terra e ele acabou soterrado ali naquele local. Uma vítima fatal desse ciclone aqui no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina foram mais de 10 pessoas, né? 10 pessoas vítimas da força desse ciclone. Esse ciclone extratropical é muito comum nessa época do ano, né? O que é diferente é com o ciclone bomba, como os meteorologistas têm explicado, que é a principal diferença é que o ciclone bomba ele joga toda a sua força, né, de chuva e de vento de uma vez só. Por isso que esse nome bomba, né, é instantâneo. E a última vez que o Rio Grande do Sul tinha passado por uma situação grave assim, em relação à meteorologia foi em 2015, que Porto Alegre, a região da Campanha também foi atingida por ventos muito, muito fortes. E agora, dessa vez, 2020, aí não para de surpreender a gente, infelizmente, com notícias ruins, né, Luiz? Rai Quadros, muito obrigado pela tua participação. Raí, né? Eu falo Rai, mas é Raí. Rai Quadros, muito obrigado pela tua participação. Sucesso aí. Um abraço aos amigos da Ubra TV. Obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos. A gente agradece aí por informar um pouquinho aqui do que acontece no Rio Grande do Sul para o pessoal de Cuiabá. Um abraço e sucesso para vocês também. Um abraço e sucesso. Juarez Fiel, como está a situação do programa de regularização de escritura de moradias? O que é que está acontecendo?
Então, Luiz Fernando, estava vendo ali o Raí. Uma boa notícia, né? Sim. Eu estava vendo o Raí ali, vi aqueles que o gaúcho fala pinheiro e o paranaense fala araucária, é o pinhão. E a época, então, esse vento lá deve ter jogado todos os pinhões lá no chão, então ficou mais fácil dos caboclos lá pegarem o pinhãozinho já prontinho, já para fazer o alimento. Mas, Luiz, o governo ontem, através do ministro Rogério Marinho, que é do Desenvolvimento Regional, lançou um programa, Luiz, que ele vem desde o ano 2000, que é a regularização de escritura dos imóveis urbanos. Isso, Luiz, vai dar um incremento. Nós temos aqui em Cuiabá mais de 35% de propriedade sem escritura. Então você não pode fazer nenhuma movimentação, nem habite, nada, absolutamente nada. Você se instala e fica ali um morador sem documentação. Então a expectativa é muito boa, isso é muita geração de novas opções, de você fazer uma mudança, alguns investimentos na sua propriedade. E agora, com esses recursos disponibilizados para você ter a tua escritura, isso é um alento, isso é uma esperança e isso também chama-se oportunidade de trabalho. Juarez, voltamos na segunda? Exatamente. Hoje é sexta, Luiz Fernando. Hoje é sexta, né? Porque teve sexta que eu já falei, voltamos amanhã, né? É gostar demais. Gente, obrigado, Juarez, pelas informações. Sempre o Juarez, no final do programa, vem com boas notícias. Nós vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo aí a audiência, agradecendo o carinho de vocês durante toda essa semana e voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã com mais um programa, encerrando hoje com o Louvor Aliança, Noites Traiçoeiras. Um bom final de semana a todos e até segunda, se Deus quiser. Gente, tem uma canção que faz parte da nossa história. Ela marcou a nossa vida. E eu tenho certeza que essa música ela marcou a vida de muita gente. Já ouvimos muitos testemunhos que essa canção, através dessa canção, Deus operou milagre na vida de pessoas. Na vida de pessoas conhecidas nossa também. E eu queria, essa canção ela é tão especial para nós, que eu queria ouvir primeiro na voz de vocês. Amém? Assim, ó. E ainda se vier o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real no meu viver. Entregue tua vida, teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Yeah, yeah, yeah. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Uou! E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir.